Olá, alunos do segundo ano, estamos começando agora a nossa primeira aula do terceiro bimestre. Então, na nossa primeira aula, a gente começa vendo aí o que nós vamos estudar no terceiro bimestre do segundo ano em Geografia. Vamos estudar as atividades agrárias no Brasil e no mundo. Então, o objetivo do nosso bimestre é analisar a questão agrária nas várias regiões do mundo e no Brasil, procurando compreender a produção, as diferentes formas de produzir, as relações de trabalho e a estrutura fundiária. Então, a questão da produção agrícola, a luta pela terra, os problemas fundiários, impactos ambientais da produção agrícola, tudo isso a gente vai ver agora no terceiro bimestre, enfatizando esses processos do desenvolvimento das atividades agrárias para o território brasileiro. Mas quando a gente fala de atividade agrária no mundo, estamos falando de quê? A humanidade chegou ao plantio no final do Neolítico, entre 8 a 5 mil anos antes de Cristo. Acredita-se que os primeiros vestígios do desenvolvimento agrário, da atividade agrícola, tenha sido 12 mil anos atrás, 10, 12 mil anos antes de Cristo, mas com a consolidação a partir ali do final do Neolítico. E a atividade de agricultura desenvolveu-se à margem dos grandes rios, Então, do rio Nilo no Egito, do Ganges na Índia, Tigres e Eufrates na Mesopotâmia e o Yangtze na China. Então, a agricultura é praticada de maneira diferente, de acordo com o lugar e a época em que ela é desenvolvida. Então, por exemplo, a grande revolução no espaço geográfico do mundo, a transformação que o mundo ocorreu, é a partir do desenvolvimento da atividade agrícola no período neolítico. Por quê? Essa mudança dos povos de caçadores-coletores, povos nômades, do Homo sapiens, para o modelo sedentarizado, a partir da criação de animais e do desenvolvimento da agricultura, é que permitiu o desenvolvimento da sociedade como nós a conhecemos hoje. Foi que permitiu a Revolução Industrial mais tarde, o surgimento das cidades, das sociedades urbanas, se deu a partir do momento que houve o desenvolvimento da agricultura. Obviamente que as grandes mudanças, tanto no meio urbano e industrial quanto no meio agrário, foi a Revolução Industrial, que aí as tecnologias industriais chegaram no campo transformando a produção agrícola a partir desse momento. E isso provocou, então, uma concentração urbana devido às atividades industriais e um grande êxodo rural, migração das pessoas que trabalhavam no campo para a cidade, fazendo com que hoje a sociedade no século XXI seja mais urbana do que rural. A agricultura foi inserida, então, na economia industrial e passou a ser fornecedora de matéria-primas e alimentos para essa sociedade industrial e urbana e também consumidora dos produtos da indústria, como máquinas, pesticidas, fertilizantes, entre outras coisas aí. Aqui a gente tem um mapa mostrando as áreas de crescente fértil, que são as cidades e as áreas sedentarizadas, a partir da domesticação das plantas e dos animais, fazendo surgir as grandes civilizações ali no final do Neolítico, como por exemplo a região da Mesopotâmia no rio Tigres e Eufrates. Aqui a gente tem o rio Nilo e a civilização egípcia, civilização indiana, que é bastante antiga aqui com as cidades a partir do Vale do Rio Indo, e lá na China, a partir do Rio Amarelo, do rio Yangtze, surgiu a antiga civilização chinesa. Quando falamos de atividades agrícolas, geralmente tem duas palavras que a gente se referencia muito. Então, a agropecuária, que a gente fala, agropecuária é o termo utilizado para designar conjunto de técnicas produtivas voltadas para o controle e desenvolvimento de vegetais e animais, seja ele para o consumo alimentar, seja ele para a produção de matérias-primas para as indústrias. Já o agronegócio é o conjunto de operações comerciais e industriais que envolve a produção da agropecuária. Então, tem as bolsas de comércio de commodities e de produtos agrícolas, envolvendo toda a parte do agronegócio, é o negócio ligado à agropecuária. Diferença na agricultura dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, agricultura de países desenvolvidos. Como são os países mais ricos, os países de maior capital, de grande desenvolvimento tecnológico, urbano e industrial, geralmente a agricultura nesses países tem maior presença de capital, ou seja, você tem bancos, você tem grandes sistemas de financiamento da produção agrícola, permitindo então aí o desenvolvimento da agricultura. Uma produção agrícola mais intensificada através de planejamento e modernização dos processos de plantio e colheita. Utilização de pouca mão de obra, porém altamente qualificada. E presença dos métodos intensivos de produção, permitindo aí índices elevados de produtividade, que geralmente a gente calcula a quantidade de quilos ou toneladas produzidas por hectare. Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados.
um hectare seria um pouco maior que um campo de futebol, para vocês terem noção aí, né? Auxílio de modernas técnicas de cultivo, né? Geralmente sementes selecionadas, né? Correção do solo, adequar corretamente a questão do clima, ao monitoramento meteorológico para saber se aquele ano vai chover mais, vai chover menos, se vai fazer mais frio ou mais calor, para que possa adequar a produção agrícola de acordo com as condições climáticas. Então tem toda essa tecnologia aí. Utilização de máquinas e equipamentos, que são aquelas colheitadeiras, né, tratores modernos. Hoje tem até grandes equipamentos, grandes máquinas agrícolas que utilizam GPS para fazer a marcação na produção agrícola exatamente onde vai passar aquela máquina agrícola. Então tem uma tecnologia bastante avançada aí. Adubos, fertilizantes, herbicidas, né, todo esse controle feito aí para aumentar a produtividade agrícola. Já a agricultura nos países desenvolvidos, geralmente a produção agrícola é precária, devido à condição de subdesenvolvimento desse país, ocorrendo geralmente em pequenas e médias propriedades, com uso muito grande da mão de obra familiar. E quase não há disponibilidade de financiamento. Utilização geralmente de muita mão de obra, de forma intensiva, porém pouco qualificada. Presença de métodos extensivos de produção, o que gera baixos índices de produtividade. Exploração da terra com métodos e técnicas arcaicas de produção, né? Não tem um adubo correto de correção do solo, o solo vai ficando ácido com o tempo, às vezes é feito queimada, etc. São técnicas que ao longo do tempo levam a uma diminuição da produtividade e também um esgotamento do solo para as práticas agrícolas, né? Obviamente que nos países desenvolvidos, algumas áreas apresentam geralmente técnicas mais modernas de produção, geralmente em grandes propriedades, com gêneros agrícolas voltadas para exportação, geralmente para os países desenvolvidos ou para alimentar as cadeias de produção industriais, né? Fornecendo matéria-prima para isso, né? Então você tem essas diferenças aí. Obviamente os países subdesenvolvidos mais industrializados, né, tem um investimento maior em técnicas de produção, uma presença maior de métodos intensivos de produção. Quanto mais pobre é o país, né, principalmente aqueles países mais pobres da Ásia e da África e parte aqui da América Latina, faz com que haja uma menor produtividade agrícola. E somente pequenas áreas voltadas para a exportação que tem uma produtividade agrícola maior devido ao investimento e desenvolvimento tecnológico. Mas é muito menor do que nos países desenvolvidos. Então aqui a gente tem um mapa mundi mostrando a questão da produtividade. Quanto mais azul escuro, maior é a produtividade daquele país, quanto menor, menor a produtividade. Obviamente que independente de ser país desenvolvido ou país subdesenvolvido, você tem a questão do país ter uma grande extensão territorial, o que permite para esses países uma maior produtividade. Então se eu pegar Estados Unidos, Brasil, Argentina, Rússia, China, Índia, alguns outros países eu tenho uma grande produtividade, às vezes não necessariamente porque tem mais investimento em tecnologia, mas porque a grande disponibilidade de terras permite a esse país ter uma grande produtividade. Mas se eu pego, por exemplo, mesmo países com grande extensão territorial localizados no continente africano, né, eu vou ver que a produtividade não é tão significativa. Agora falaremos sobre sistemas agrários. Basicamente, apesar da complexidade e diversidade de diferentes técnicas agrícolas existentes no mundo, né, quase todas elas podem ser encaixadas nos 4 grandes sistemas agrários, que a gente vai explicar agora. Agricultura itinerante, o primeiro deles, geralmente praticado por famílias pobres, sem acesso a financiamento. Constituído de mão de obra familiar numerosa, com pouca qualificação, geralmente em pequenas e médias propriedades, mas também acontece em grandes latifúndios, onde se utiliza técnicas arcaicas de produção, uso de enxada, arada animal, queimada para a subsistência, ou seja, para o atendimento da subsistência da população que trabalha ali. Por isso que geralmente é associada à agricultura familiar, mas não necessariamente. Atua em uma área, com isso vai levando com essas técnicas arcaicas a um desgaste do solo e depois muda para outra área. Muito comum nos países pobres subdesenvolvidos, em parte da América Latina, parte da Ásia e no continente africano. Já a agricultura e jardinagem é bastante complexo, levando em consideração e utilizando tanto técnicas extensivas de produção agrícola, com baixa tecnologia, com técnicas arcaicas de produção, quanto também com técnicas intensivas de produção usando tecnologia. Então pode ser uma mistura dos dois, pode ocorrer só
com uma agricultura mais tecnológica intensiva, como uma agricultura mais arcaica e extensiva. Então, geralmente praticada em plantios planícies inundáveis em áreas montanhosas onde são construídos terraços. Então, é uma agricultura que apresenta degraus que, quando você faz os terraços, né, você retém a água e o solo ali, levando uma diminuição do processo erosivo nas encostas das montanhas. Por isso que são construídos os terraços. Então, quais são as suas características? Escassez de espaço para o plantio, né? Eu vou falar isso daqui a pouco. Utilização de numerosa mão de obra, geralmente mão de obra familiar em pequenas e médias propriedades agrícolas, e com grande produtividade o uso de adubos e irrigação. Por isso que tem características tanto da agricultura intensiva quanto da agricultura extensiva. É praticado geralmente em alguns países asiáticos, como Japão, Indonésia, Tailândia, Coreia do Sul, etc. Então, por que tem uma utilização de numerosa mão de obra? Que são agricultura praticada em regiões de grande adensamento populacional, né? E que está muito associada à prática da risicultura, que é o plantio de arroz, já que o arroz é o consumo alimentar básico da cultura oriental. Então, em vários países asiáticos, você tem a base alimentar em cima do arroz e da diversidade que o arroz permite a ele. Então aqui a gente tem a agricultura itinerante, geralmente é uma roça, põe fogo lá, vai o pessoal com a enxada e tal. Então, agricultura descapitalizada, muita mão de obra, geralmente mão de obra familiar, pequenas e médias propriedades, mas também algumas grandes propriedades latifundiárias. E aí vai depender da região. E aqui os chamados sistemas agrários de jardinagem, né? A gente pode perceber aqui no alto da montanha, né, os sistemas de degraus, onde é plantado ali o arroz, aqui uma pessoa fazendo trabalho de risicultura em áreas, em planícies inundáveis. Aqui os terraços, aqui as planícies inundáveis, para vocês terem uma ideia. Os outros dois sistemas agrários é o plantation, é um sistema típico de países subdesenvolvidos, que foi utilizado amplamente durante o processo de colonização europeia e ainda subsiste nessas regiões. Então, vários países da África, América Latina e parte da Ásia, devido à colonização europeia, ainda reproduzem esse modelo de produção agrícola. Então, como é que funciona? Característica: latifúndio, ou seja, uma grande propriedade agrícola com baixa produtividade. Ela acaba produzindo muito devido à sua grande extensão, mas como a gente fala de índice de produtividade, que é a produção de quilos ou tonelada por hectare, né, é uma grande propriedade que produz muito, mas com baixa produtividade, ou seja, a produção a cada hectare é muito baixa. Geralmente uma monocultura, cultivo de um só produto, e acaba também não levando ao esgotamento do solo, devido a não ter ali as técnicas corretas de produção e nem um descanso do solo, por ser uma monocultura em larga escala, né, leva também ao longo do tempo, sem as devidas técnicas de produção, o esgotamento do solo. Geralmente uma mão de obra barata e intensa, com baixa produtividade. Então, quando a gente fala dos boias frias no Brasil, tá ligado a essa mão de obra barata e de uso intenso no plantation. Geralmente a sua produtividade é voltada para exportação. E a agricultura moderna é a chamada agricultura ligada muito ao agronegócio, né? Típica de países desenvolvidos, que ocorre também em algumas áreas de países subdesenvolvidos, onde as características são grandes e médias propriedades agrícolas com características empresariais. Então, geralmente são produções agrícolas ligadas à indústria, à agroindústria, ou seja, geralmente são produções agrícolas que vão abastecer a cadeia industrial ligada à produção de matérias-primas e alimentos. Então, essas grandes fazendas, elas são geralmente empresariais, têm um modelo de gestão muito capitalista, né? E aí, com o uso de tecnologia bastante avançada na agricultura intensiva, com o uso de sementes selecionadas, mão de obra qualificada, né? Uso intensivo de máquinas e equipamentos, levando uma elevada produtividade. Aqui a gente tem então o plantation, a gente vê a monocultura em larga escala aí, né? Utilização de mão de obra a gente vê aí, e a gente vê também no caso da agricultura moderna, que pode se confundir ali com plantation, mas é porque a agricultura moderna também tem em vários momentos monocultura em grandes propriedades, mas com característica empresarial, com investimento em máquinas agrícolas, em tecnologia, como a gente pode reparar aqui na foto. Então, segundo ano, estamos encerrando a nossa primeira aula do terceiro bimestre. Se inscreva no canal, dê o seu like, deixa lá o seu comentário e até a nossa próxima aula.